A paz de Deus, que o amor de Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. A mansão da morte compõe condenação. A terrível escuridão da mansão, torve e espantosa, cega a luz dos olhos de muitos. Uma prisão de horror no coração de cada prisioneiro, fazendo os sentimentos arderem numa fornalha que sente a alma, sem o brilho, flamas que não se erguem, somente vertem as trevas visível para um escravo em um mundo esquecido, um ser com seu quadro apagado pelas mãos do pecado, sofre nas regiões espirituais sentindo a dor, os filhos da desobediência, em um lugar aonde a esperança não existe para presidir. Interminável é a aflição para os condenados, com uma laceira nos pensamentos, o fim é sedento, porque o fogo e enxofre abrasador são para os rebeldes, diversos em suas penas, no cárcere são colocados em uma cadeia de morte, homens que são julgados pela justiça divina, tão distante estão do perdão do excelso Deus, em uma vastação escura, uma dimensão de rastros tristes, caminham em direção da mansão da perdição, e com as suas prevaricações, através de um som do medo, uma mansão de pesadelos famintos, horripilante mostrando uma ilusão de lume para aqueles que estão encadeados, arfando o único ar sombrio que tem para respirar. Neste terror de lugar, imediato são as lágrimas nos olhos sem vidas, porque na mansão do inferno, o trono absoluto de maldade é comandado pelo rei do abismo, uma tirania de demônios para trazer o desespero para os acorrentados na jaula da mansão sem salvação. E dentro da mansão da morte contém inúmeras mansões, cada uma com os seus destinos traçados. O príncipe das trevas, o chefe dos tronos de cada pecado, pelo seu mandar, trouxeste o império do inferno para prender os ímpios que se desviaram nos seus próprios caminhos. Esses serão lançados em uma pesada perdição, com tamanha vergonha pelas suas escolhas, sem valor, um exército de almas na cidade dos mortos, invencíveis em suas atitudes não são mais, e agora sente falta do antigo vigor que não possuem mais. Extinta foi as suas glórias, preenchidas pela solidão da destruição. O dito das vossas cartas foram rasgadas e sepultadas as suas palavras. Longe do onipotente do céu, gritam por Jesus Cristo Emanuel. O peso da ruína é certo para os desleais, na mira dos cruéis a vingança que se abrasa. Cativos trabalhando de uma forma penosa na mansão da obscuridão, os julgados no fogo vivo do coração da mansão da morte. Dolorosos são as suas feridas abertas pelas flechas, como alvos Satanás vos acertas. A voz de mensagens horridas pelo corredor de cada cela, dizendo o tenebroso castigo eterno. O arqui-inimigo com seus males atormenta as almas engaioladas destinadas ao sofrimento infinito. O opressor perverso coloca o fim proposto aterrorizante, um espaço que não vale a pena ser lembrado, aonde fluídas chamas se lançam
e se desabando, encapeladas formam um lago, e neste fogo os gritos de gemidos e de socorro não tem som, cujas entranhas está a sua fúria, uma dimensão nos confins de uma camada celestial. Estão os atos infernais, sem raios de luz, uma mansão no profundo preto, sem expectativas de cores, porque lá não existe vida. A vileza toma conta de escuros corações, partilham a dor que recebe pelas ondas inflamadas, feridos de chagas, marcados nos espinhos da estrada, que sangram pela obrigação de se arrastar novamente no chão de maldição. Muitos lembraram dos altos arvoredos de felicidade, que o vento passava deixando um toque suave de sorrisos felizes, mas por terem se convertido, o que era bom e mal foi tragado como fumo o brilho da alma, e agora eles choram pelo arrependimento que se manifesta, perdidos nas sombras esquecidas, com fome sem uma mão amiga, com sede sem o direito de beber a água cristalina da vida, porque se encontram em um cemitério de luto, não são mais viajantes pela terra, agora são exilados dentro deste exílio maligno. Um território rodeado de cavalarias, revestido pelo poder do maligno, um cenário espantoso pela sua apresentação, gigantes e adeptos, carros de guerra, o passarinheiro das trevas, o ceifador de almas, tomando posse dos condenados, com o estrondo da voz da trombeta dos demônios, levando muitos para o vale da mansão, colocando cada alma como troféus na estante da sala de tortura da mansão do abismo sem fim. Muros farpados são levantados e muitos são prostrados, curvados são zombados, submersos estão, cravados a angústia na lacuna do coração. Vibrou a vara de julgação nas costas dessas vidas mortas. Muitos que não deram valor à mansão chamada Jesus Cristo, a salvação, vão passar por essas fases de espanto, terrível nuvem negra de gafanhotos, semelhante a um trilho de um longo caminho, para o sofrimento do seu veneno ser lentamente percorrido. Quantas almas, em sentido sem sentido, porque o dilúvio de fogo inundaram as esperanças e a fé de tantos, os quais hoje vê os seus nomes no registro do livro da vida celeste não estão achados, porque eles foram condenados pelo prazer dos seus imensos pecados, e na página de suas histórias, pela traição, fossem apagados do pergaminho sagrado, vagando em uma mansão de assombração, por ter se corrompido e viver nas ações do inimigo, sendo taxado pela ilustração de falsos abraços. Muitos já se acostumaram a usar a máscara feita pelo adversário, mas todos nós sabemos que a recompensa para aqueles que trabalham pro pecado é a morte eterna, com o segundo dano causado, e assim causando desolação na alma, porque a mansão da vida oferece uma passada bem estreita, mas muitos vão pela angulação que expressa a mansão da morte, com os seus sabores camuflados, escondendo a sua destruição, para enviar muitos por passos acorrentados à perdição.
entoando o culto que negaram a Deus quando tiveram a oportunidade. E no castelo do inferno sou o hino de derrota de tantas almas, uma multidão sem raízes no coração, em um templo de uma única nação de aleivosos, sendo obrigados a fazer uma ímpia cerimônia diante do tapete vermelho de sangue, sendo insultados pelo diabo, vítimas da condenação, no velório da mansão, um lugar sem paz para aqueles que estão marcados pela mancha do pecado. Tambores turbulentos nos ouvidos de muitos amedronta, arrojados pelos cantos, sendo consumidos por labaredas na montanha do seu próprio desejo. O próprio solitário dentro de um vazio buraco, um deserto sem o florescente sol de calor, porque a realidade de tudo vos deixou. Na mansão da morte não tem o mesmo aspecto da vida terrena, tudo é diferente, um final que aguarda as almas que não buscou a própria salvação, porque perderam a sua essência, o seu lado dócil, preferiram a quebradiça em seus ossos, pelos seus gostos escureceram a luz dos seus olhos, com a cabeça abaixada, uma face humilhada, no silêncio do lamento, o arrependimento de muitas almas na mansão da morte.